A palavra de Deus, em Atos 9, está escrito assim na minha versão aqui. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, em algumas versões está dizendo da seita, mas essa versão eu acho do caminho, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia! É o caminho. Assim, homens como mulheres os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, e, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Vou repetir: pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias. Quem viu? Paulo viu. E impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Continuou: Ananias, porém, respondeu. O Senhor estava falando com Paulo, na oração, respondendo a ele, e ali o Ananias responde para Jesus: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. E você diz amém, glória a Deus, e pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Palavra muito conhecida, a conversão de Saulo. Saulo, na verdade, quando Jesus fala Saulo, Saulo, ele falava em hebraico com ele, porque Saulo e Paulo, o Paulo é grego. Muitos dizem que Jesus deu o nome a Saulo. Não, o nome dele era Saulo e Paulo. Só em Mateus 13:13, em Atos 13:13, né? Se eu não me falha a memória, ele muda o nome, mas na verdade não é bem o Senhor Jesus, e sim o próprio Lucas, que escreve, trocando o nome dele e colocando Paulo, porque ele ia pregar aos gregos, ele ia pregar a outras nações. Amado, Jesus, ele veio apresentar um novo e vivo caminho. Jesus veio apresentar e trazer a palavra de vida, a salvação, o evangelho da salvação. E a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus,
ele começou a escolher e chamar os seus discípulos. Ali o Senhor já mostra e nos ensina que a obra jamais pode ser feita por um homem só, que se ache tudo, porque tem pessoas que não entendem isso. Então tem muitos que prega, toca, canta, pula, faz, e ele quer fazer tudo, não vai aguentar, e não é assim. O Senhor nos ensina que a igreja, ela precisa estar junta, coesa, todos têm uma função, todos, sem exceção, não importa, não traga rótulos, porque nós não estamos falando de rótulos nem títulos, mas estamos falando de alguém que Jesus chamou, e chamou pelo nome. Ele te chamou, ele me chamou, ele chamou você para fazer uma obra. E qual é a obra? Pregar a palavra, fazer discípulos, aonde quer que você vá, na sua vida, na sua escola, no seu trabalho, na sua vizinhança, porque você é escolhido de Jesus, porque o Senhor te chamou, porque quando a palavra entra no coração do homem, é porque você abriu a porta do teu coração, porque a palavra de vida bateu a tua porta, e esta palavra é o Senhor Jesus, o autor da nossa vida, o autor de tudo o que possa existir, porque Ele é Deus, aleluia. Então ele começa a chamar os seus discípulos, e muitos, a maioria, eram pescadores, mas cada um dentro das suas características humanas, era um diferente do outro. Ninguém é igual, irmãos, ninguém aqui é igual, mas nós somos iguais em Cristo, no que a palavra nos ensina a respeito de Cristo. Então nós somos o corpo de Cristo, unidos em um só pensamento, em uma só fé, crendo, porque tudo que nós temos é Deus que nos deu. Ele te deu, Ele nos deu, Ele deu a cada um de nós. Você tem algo que Deus sabe que com você Ele pode contar. Aonde? Em qualquer lugar que o pastor Alan muitas vezes não pode alcançar, o pastor que prega não pode, o missionário renomado não pode, o evangelista também não pode. Então quem é que vai pregar a palavra aonde quer que esteja? Você. Com o quê? Com o teu testemunho de vida, porque Jesus te chamou, porque Ele te ama. Ele te ama. Dá glória a Deus por isso? Aleluia! Ele te ama, Ele nos ama. Ele ama de maneira tal que deu a sua vida por nós, sendo pecadores. Aleluia! Então Jesus, ele chama os seus discípulos, começa a separar. Os discípulos andaram com Jesus e viram prodígios, maravilhas, dons de maravilhas. Eles viram situações que, imagine se hoje você vê algo acontecendo diante dos teus olhos, alguém que não tem um globo ocular e de maneira milagrosa, tremenda e poderosa, o olho voltar para o lugar. Imagine alguém com um braço mirrado, que está pequeno, que não tem como nenhuma ciência, nada de fisioterapia, nada pode levar a aumentar e colocar aquele membro pequeno, mirrado, no tamanho original. Só Deus pode, porque Ele é Deus de milagre. E hoje ainda, se tu creres, Deus opera milagre. Creia. E crer de todo o seu coração e com toda a sua força, porque Ele é o Deus de milagre, Ele é o Deus que faz. Creia nisso e não deixe que entre dúvida no teu coração, porque esta é a arma que o inimigo mais usa, dúvida. E se você não tem dúvida,
tu vais saltar muralhas na presença do inimigo, vai pular. Ele não vai te conter, porque o Senhor está contigo. É a palavra de Deus que está com você. Você prega a palavra, vive a palavra, e se você vive a palavra, os milagres de Deus acompanham aqueles que são fiéis a Ele. Não por eles, por Paulo, por Pedro, pelos apóstolos, por quem quer que seja, não, eles cumpriram a sua missão. Eles fizeram o que tinha que ser feito. A obra de Deus continua ao longo de tempos. As pessoas, muitos, começam agora a adorar a criatura e deixam de adorar o Criador, porque se perderam, eles se prejudicaram no caminho com o ensino que muitas vezes foram totalmente deturpados e não estão de acordo com a palavra. Mas eu louvo a Deus, porque esta igreja prisma a palavra de Deus. Toda honra e toda glória seja dada a Ele, porque Ele é Deus. Ele escolhe. Andaram tanto com Jesus. Pedro negou Jesus. Pedro corta a orelha do Malco. Pedro, ele é colérico. Andou tanto com Jesus. Ele corta a orelha, ele faz coisas que não era dessa forma, não é essa espada, Pedro. Ele começa a falar com Pedro. Pedro, ele mesmo diz, e quando tu te converteres, sabe o que acontece? Tem muita gente que está seguindo a Jesus há tanto tempo, e, na verdade, precisa se converter ao evangelho verdadeiro de Cristo. Precisa urgentemente entregar totalmente a sua vida. Entregou alguma coisa, a metade, não se entregou total. Amado, você tem que entregar a sua vida totalmente nas mãos de Deus, em tudo. Esses apóstolos começaram a pregoar a palavra e muitos ouviram, mas existiam homens que se achavam poderosos, homens que se achavam muito importantes, homens que não aceitaram e não aceitavam de forma alguma aquele irmão, aquela pessoa que era indouto, não era letrado, era um homem rústico. Amados, a palavra de Deus nos ensina que o próprio Jesus, ele sabe todas as coisas, porque a obra é dele, a obra é de Cristo. Então ele prepara alguém, esse alguém era Saulo, esse Saulo de Tarso, este jovem que aprendeu aos pés de Gamaliel. Este sabia falar, ele tinha postura, então ele poderia chegar a muitos que se acham muita coisa, e não é diferente dos dias de hoje não, meu amado e minha amada irmã. Se você olhar alguém que é muito doutorado, porque eu já vivi isso e sei disso, eles não te dão crédito, eles não te dão muita... o irmão não sabe nem falar, não sabe falar o português no vernáculo e vai por aí. A irmã é muito humilde, porque são pessoas que estão agarradas nas coisas do mundo e eles estão agarrados e perdidos numa situação que precisa de salvação. Mas o Senhor da glória, Ele também levanta, porque a obra é dele, Ele levanta aquele que certamente vai alcançar os que se acham juízes, ministros, presidentes, governadores, reis, seja lá o que for, porque a obra é do Senhor, é Ele que coloca cada um aonde tem que ficar, e nós apenas temos que fazer a vontade de Jesus, aonde quer que nós estejamos. Aleluia, glória a Deus.
Nós lemos aqui que quando ele teve um encontro com Jesus, Jesus sabe todas as coisas, Jesus sabe todas as coisas que você precisa, que eu necessito, Ele sabe todas as situações das tuas dores, dos teus sofrimentos, do que você está passando, do que eu estou passando. Meu amado, nós temos que suportar todas as coisas em Cristo Jesus, sabendo que tudo nesta vida vai passar e que Ele um dia voltará em glória e Ele vai buscar a igreja que é fiel a Ele. Seja fiel à sua palavra. Aleluia. Então Ananias era discípulo, era um homem. Então o Senhor Jesus fala com ele em visão, em oração, conversa com ele. Um homem que é cheio do Espírito Santo, um homem que busca a palavra. Fique atento à voz de Deus na sua vida. E quando ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o coração e faça o que Ele assim está te mandando, porque Ele é dono de todas as coisas, Ele sabe o que está à frente, é Ele que nos livra de todos os males. Aleluia! Então ele vai a Ananias para falar com Ananias, mas só que a Bíblia fala que Paulo já estava orando, e quando ele está orando, o Senhor vai falar com ele, porque o Senhor é um Deus onipresente, onisciente, onipotente. Ele está em todos os lugares, porque Ele é Deus. Se você estiver aonde você estiver, você não se esconde de Deus, porque Ele está te olhando. Ele cuida, Ele ama tanto, que Ele está a nos observar. O Espírito Santo de Deus está dentro de nós. Imagine o Espírito Santo, aonde você for, você saber que tem algo que é tão maravilhoso e tremendo que o mundo não conhece, está em você. Então é motivo de glorificar, de exaltar, de enfrentar tudo em pé, cabeça erguida, sabendo que o Deus Todo-Poderoso está com você. Aleluia. Ele fala com Paulo, está falando com ele, já avisa ele, vai entrar um Ananias aí, vai entrar, vai colocar as mãos, já falando com ele. Aí Ananias vem e fala: Senhor, ele é perseguidor, ele é isso, ele é aquilo, ele é tudo. E ele diz: vai, faz, porque isso será um instrumento nas minhas mãos. Irmãos, nós não podemos olhar alguém e dizer: aquele acabou, aquele ali não tem jeito, aquela dali de jeito nenhum. Jamais. Você e eu só temos que estar firmado na palavra e cheio, e buscar o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, fazendo só a vontade de quem? Do Senhor, que te chamou para uma grande e maravilhosa obra. A obra que Deus tem na minha e na sua vida é uma obra maravilhosa, é a obra de salvação. Não é a obra de ficar rico, não é uma obra, irmão, lute, Deus é contigo, Ele vai Ele vai suprir tuas necessidades, mas a maior obra é você falar do amor de Jesus, até mesmo diante do teu algoz, que chega diante de você. Nós estamos cercados de violência, pessoas que estão manietadas e presas na mão do diabo,
Elas precisam da libertação, e a libertação se chama Jesus Cristo. E se você for cheio do Espírito Santo, mesmo diante do teu algoz na morte, você vai falar do amor de Jesus e não vai perder tempo, mesmo que ele ceife, porque ele pode matar a carne, mas a tua alma está com Cristo, e Ele é o nosso Deus, é Ele, para Ele são todas as coisas. Pode até ir embora, mas a tua palavra foi lançada, é Ele que faz a obra. Aí Ele pega aquele que ninguém quer, um assassino, pode ser o que for, Ele traz e diz: eu te chamo, eu te amo. Ele quebra tudo, Ele limpa tudo e transforma o homem, porque o Senhor chama todo aquele que não conhece Jesus e ainda não entregou a sua vida nas suas mãos. Jesus, Ele te chama porque te ama e Ele quer te dar uma nova vida, uma vida diferente, uma vida de um homem, de uma mulher de Deus, que não vive pensando só nas coisas do mundo, mas a nossa mente, ela está voltada para os céus, porque é dos céus que vem o nosso socorro, é em Deus que nós esperamos. Então o Senhor transforma, porque Ele muda todas as pessoas que vão até Ele e o aceita como seu único e suficiente Salvador. Saulo perseguidor. Imagine um homem perseguidor que participou da morte de Estevão sendo apedrejado. Imagine um homem que estava respirando morte, aquele homem que vivia querendo pegar de qualquer forma aqueles que eram do caminho, aqueles que seguiam Jesus. Ele acreditava, então ele acreditava naquilo que ele tinha fé, era a lei, ele era muito dedicado, ele era alguém, porque o Senhor viu algo nele, porque ele era, irmãos, alguém que tinha algo maravilhoso sobre a vida dele. Ele pediu carta. Sabe o que ele é? Ele é proativo. Sabe o que Deus fala, irmão, para mim, para você dentro da igreja? Seja uma pessoa, seja um servo, uma serva proativo na casa de Deus. Quando você entra, olhe, que Deus te dê visão, está precisando ajeitar as coisas, não espere, foi Deus falando contigo, seja proativo, faça a vontade. Pensou em alguém, vá lá visitar essa pessoa, pensou em algo, faça, porque eu tenho certeza que aqui o pastor Júlio, ele não vai te olhar diferente não, ele vai se alegrar. O meu irmão e a minha irmã são proativos, ele quer fazer as coisas, ele vai e se coloca na posição para fazer. É isso que agrada a Deus, e foi isso que Paulo fez. Ele era proativo de uma forma errada, ele acreditava numa situação de lei, ele era muito dedicado naquilo que ele acreditava. Então o Senhor pega ele e de caminho a Damasco transforma ele, tem um encontro com ele, pega aquele jovem, faz com que ele caia do seu cavalo, ele vê a luz e ele ouve a voz do Senhor Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aleluia, por que tu me persegues? Meu amado, eu quero abrir um parênteses aqui. Eu já vi pessoas, irmãos, que não têm Jesus, um perseguidor de homens e mulheres de Deus, mais de crente, homens, que quando olhava aquele grupo de irmãos reunido, mas como atacava, como ele falava coisas absurdas, como ele atacava de maneira tão horrenda, perseguia vorazmente. E eu sempre falava para ele, dizia: rapaz, quando tu ataca, tu não está atacando ao homem, tu não está atacando a mim, ao meu irmão, aquele ou aquele, não, tu está atacando o próprio Jesus. Jesus vai te pegar, Jesus, ele quer te salvar, e Jesus vai te fazer um homem de Deus. Tu verás, ele zombava,
E uma certa feita, eu estava passando, entrando no primeiro distrito naval, tem uma ponte, a única ponte do rio. Vem aquele homem enorme, grande, ele veio correndo. Eu sofri muito ver a situação daquele jovem, mas ele veio correndo, ele veio fazer questão de falar comigo, gritando. E quando eu olhei, ele é muito alto, eu olhei para ele, ele só veio dizer: pastor, eu aceitei Jesus. Começou a chorar. Ele estava chorando, as pessoas passando, eu nunca esqueço. Ele disse: eu refiz meu casamento, Jesus refez meu casamento, hoje eu sou um homem de Deus. E aquele homem começou, meu irmão, algo maravilhoso e tremendo. Sabe o que é isso? Meu amado, aquele que mais te persegue, ore por ele, clame por Deus, fale com Deus e peça a Deus para que ele tenha um encontro com Jesus, porque Jesus transforma toda a criatura, porque ele é Deus e ele quer salvar a vida, não importa de quem. Jesus te ama e ele quer te salvar. Ele quer salvar, não importa quem é, quem foi. Não olhe por esse ângulo, não sejamos Ananias, mas sejamos fiel, discípulo de Cristo, que sabe que ele pode fazer todas as coisas, aquilo que o homem jamais imaginava, ele pode. Então, nós não podemos entrar nessa seara, apenas crer que ele transforma aquele que não valia nada, que ninguém dá nada a ele, abandonado, bêbado, sem credibilidade, aquele que a família está sendo destruída, aquele que as pessoas às vezes olham e saem do caminho dele, é esse que Deus pega e diz: filho meu, eu te amo, morri por ti, levanta-te, porque eu sou o teu Deus hoje. E quando ele aceita Jesus, Jesus transforma aquele homem e faz dele alguém que vai pregar a sua palavra. Não importa quem, a nossa missão é apenas pregar a palavra e dizer: Jesus te ama muito. Arrependa-se, aceite Jesus, ainda há tempo para isso. Aleluia. Esse que foi escolhido de maneira que quem estava do outro lado achou estranho. Esse foi o maior. Ele pregou, escreveu para as igrejas, ele escreveu várias epístolas, ao total de 13. Este homem foi muito usado por Deus. Paulo, ele, depois do próprio mestre, o apóstolo Paulo, é provavelmente o professor mais eloquente, aleluia, e também o mais persuasivo dentro da palavra, da Bíblia Sagrada que nós temos hoje. Muitas da doutrina que ele expôs são consideradas os maiores marcos da fé cristã. Este homem, de maneira tremenda, o homem que nasceu em Tarso, ele era cidadão romano, porque o pai dele tinha comprado a cidadania. Então ele era também um cidadão romano. Aleluia. Glória seja dada a Deus. Glória seja dada a Deus. Ele era um fazedor de tendas, era fariseu, responsável pelas perseguições dos cristãos. Antes de sua conversão na estrada para Damasco, ele se tornou um seguidor fiel de Cristo. Amados, assim que ele tem um encontro com Jesus, este homem se tornou fiel seguidor de Cristo. Sabe o que a gente tem que aprender, irmãos? Porque isso é um ensinamento. Você tem que ser fiel a Cristo, fiel à sua palavra, fiel àquele que te chamou, fiel em
todas as coisas que você faça, seja fiel à palavra de Deus. Aleluia! Ele foi um missionário dedicado e um líder muito respeitado na igreja primitiva. Sabe, quando você aceita Jesus, você tem uma missão. E qual é a missão? Apresentar Jesus a quem ainda não conhece Jesus. Você é comissionado. Eu sou apenas da igreja, eu venho aqui, sento. Não. Você é alguém que Deus te escolheu. E você, aonde estiver, você leva o nome de Jesus Cristo sobre a sua vida, porque você é uma mulher de Deus, um homem de Deus. Eu tenho Jesus. Pregue a palavra, faça a vontade dele e seja fiel a ele em todas as suas circunstâncias de vida. Aleluia! Não só numa coisinha, não só naquilo, não só nisso, não, é em todas as coisas. Temos que ser fiéis ao Senhor que nos chamou para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Então esse Paulo, ele começa a apregoar e mostrar, ele começa a introduzir algo tremendo na palavra. Ele mostra a nova era através da morte do seu filho, sob a antiga aliança. Então ele começa a pregar também para quem? Para aqueles homens que eram israelitas, que eram fariseus, aqueles homens que se achavam. Então ele começa, ele diz, é uma nova, a aliança antiga é o Senhor, que Ele é o que fez cumprir esta aliança, foi Ele que fez todas as coisas. Olha o que ele diz. Então ele vem falando que esta é uma nova aliança do povo, assim como Abraão era justificado através da crença em Deus, ou seja, é justificado através da fé em Cristo Jesus. É em Cristo Jesus que o homem, aquele que ainda não aceitou Jesus, aquele que ainda não entendeu que só é justificado e salvo da condenação eterna aquele que tem a fé em Cristo Jesus, não em outras coisas. Muitas pessoas têm a sua fé muito polarizada, dividida. Ela tem fé nisso, ela tem fé naquilo, ela tem fé, muitas fés. A fé existe, irmãos, porque muita gente tem fé em muitas coisas, mas para a salvação eterna, para ter a vida eterna com Jesus Cristo, a fé tem que ser única no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Tem muita gente, irmãos, que estão como Paulo, aprendeu tudo. É o meu tataravô, meu avô, meu pai, minha mãe, vem de tradições e não larga. Não larga a tradição de coisas, porque precisa mergulhar na palavra. Tem que haver alguém que pregue a palavra. Irmão, não se cale diante daquilo que você está vendo, que a pessoa está indo passos largos para um abismo eterno. Não se cale, fale, não tenha medo, fale do amor de Jesus, fale da salvação eterna, porque é Ele que é o Deus Todo-Poderoso. Eles esperavam o Messias, está em Gênesis 15:6, aleluia. Agora os crentes, irmãos, são justificados ou declarados justos perante Deus através da fé no Messias, que é Jesus Cristo. Ele está mostrando para eles, conversando com eles, dizendo: é Jesus Cristo que é o Messias, é Ele que é o Salvador.
mas eles não aceitaram, eles não quiseram Jesus como Messias. Até hoje eles negam, eles não querem. Mas aquele que entende que Jesus Cristo é o autor e consumador da fé, e é o Messias Salvador, e é o único que pode dar a vida eterna, arrependa-se. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se do que você está fazendo hoje. Tem pessoas, irmãos, na igreja, brincando de ser crente, fazendo coisas que não é do agrado de Deus eterno, fazendo coisas que desagrada a Deus. E o Senhor, Ele nos chamou para sermos fiéis à sua palavra. Hoje pela manhã, um estudo maravilhoso da palavra de Deus foi apregoado aqui, porque nós temos que ser fiel a esta palavra, a palavra de salvação. O Senhor, Ele é o único que pode dar a salvação eterna a quem vive longe dEle. Tem pessoas, irmãos, que precisam urgentemente de uma palavra de vida, uma palavra de salvação. E muitas vezes nós passamos e nós não damos crédito, não olhamos, não paramos. A verdade, irmãos, é que muitas vezes nós deixamos de fazer o que Deus assim quer que façamos. Aleluia. Pregue a palavra, fale do amor de Deus. Aleluia. No momento que Jesus aparece para Paulo, naquela dramática conversão dele, Paulo nunca mais hesitou em proclamá-lo como mistério dos tempos, aquele mistério que estava escondido, o mistério dos tempos e o grande redentor da humanidade pecadora. 1 Coríntios 15, de 1 a 20. Para Paulo, Jesus era e sempre foi, e nunca, irmãos, jamais, nós podemos dizer o contrário, que Jesus Ele é o autor da vida, Ele é o Messias prometido. Tem muita coisa saindo na internet, irmão, não ande por essas coisas de internet, tem pessoas negando Jesus. Jesus, Ele é o Messias, Ele é o Senhor, Ele é o nosso Salvador, e quando você entregou a vida a Ele, não retroceda na sua fé, creia somente que Ele é o teu Deus e Ele está contigo e Ele jamais te abandona. Muitas coisas estão acontecendo, irmãos, muitas coisas estão sendo apregoado aí. Não deixe que ninguém roube a sua fé, jamais deixe que alguém roube a sua fé. Aleluia. Paulo não hesitou em dizer, é o Messias, é o Filho de Deus, aleluia. Ele é o centro do Evangelho. Tudo isso nós temos que mostrar, irmão, defenda a sua fé. A minha fé em Cristo jamais será abalada por nada. Levante a bandeira onde você estiver, não tenha medo, porque o Senhor é o teu Deus, Ele te chamou, Ele te escolheu, e Ele te amou, Ele amou primeiro, Ele morreu por nós. Tudo que eu fizer e você fizer, jamais pagará o que Jesus fez por nós. Não negue, fale. Paulo nos ensina, irmão, que ele enfrentou tudo, não negou. Aleluia. E ele diz, olha, tudo foi criado por Ele e para Ele. Colossenses 1,16. Ele está mostrando aquele povo, aquele irmão que foi escolhido e que muitos olharam atravessado para ele,
Meu amado, nós não podemos olhar jamais alguém que você acha que não tem jeito. Apenas ora, apenas busca, apenas ame. Ame a vida, ame de maneira como Jesus nos amou. Ame, porque aquela alma, Jesus morreu por ela. Pregue a palavra, pregue do amor de Jesus, fale do evangelho para que ela se arrependa, entregue a sua vida, chore e dizendo: Deus, eu preciso desse Deus. Pode estar na maior lama que tiver, pregue a palavra, deixa Deus te usar, deixa Deus usar a sua vida para salvar outra vida. Aleluia. Glória seja dada a Deus. Este que foi, irmãos, pego em caminho de Damasco, ele mostra, é o único que escreve que a igreja como o corpo de Cristo. Este homem que pregou, irmão, ele mostrou que nós temos que entender que a igreja é o corpo de Cristo e que tem que estar juntas, unidas. Nós temos que estar juntos, irmãos. Não tem essa de ficar em casa, de ter ali, ou de, Cristo em casa, Cristo não. Você é alguém que Jesus escolheu? É. Você é alguém que tem que levar o nome de Jesus? É. Você tem que pregar? Tem. Você tem que andar de acordo com a palavra? Sim. Você tem que fazer a vontade do Pai. Você tem que ser um testemunho vivo de que Jesus entrou na sua vida e te transformou no teu caráter, no modo de ver, no modo de andar, no modo de falar, no modo de agir, em todas as circunstâncias. Há um Deus que está te olhando e um mar de testemunha que te observa. Amém? Faça isso, faça com força. Ande de cabeça erguida, porque Jesus te escolheu, mas você tem que estar no corpo, na igreja, junto, em oração, clamando, pedindo, porque o Senhor é Deus e é poderoso. É Ele mesmo que disse: ficai em Jerusalém, ficai até que do céu sejais revestidos do Espírito Santo de Deus. Queres ser cheio do Espírito Santo de Deus? Vem para a igreja. Queres ser cheio do Espírito Santo de Deus? Ama teu irmão, fica com ele, abrace seu irmão, porque Jesus te ama. Aleluia! Glória a Deus. Eu nunca esqueço, irmãos, um pastor muito amigo, ele dizia que é unção, abrace o irmão. A unção que vem de Deus, abraça teu irmão, abraça ele, sinta a alegria do Senhor, que Jesus te use, e quando você abraçar, ele se sinta abraçado pelo autor da glória, o próprio Jesus abraçando. Pessoas que precisam, irmão, muitas vezes até quer praticar um suicídio, ele quer apenas um abraço, ele quer apenas um sorriso, ele quer apenas uma humanidade, porque ele já não acredita nos seres humanos, ele quer apenas um carinho, um afeto, uma atenção, ele quer apenas alguém que olhe para ele e veja nele alguém, porque o mundo já não acha que ele é alguém. É esta pessoa, irmão, muitas vezes entra na igreja, muitas vezes está na tua porta, irmão. Deixa Deus te usar, porque Ele te chamou e através da tua vida, Jesus vai alcançar milhares de almas. Aleluia! Muita gente, irmão, entra na igreja, parece delegado da Polícia Federal. Abra o sorriso, irmão, seja feliz com Cristo. Jesus te amou, pagou um preço alto, e Ele está mostrando, irmão, através desse apóstolo Paulo dizendo a igreja como corpo. Ele é o escritor do Novo Testamento que fala da igreja como corpo, e Paulo enfatiza isto
Em fato, em passagens como Efésios 1, 22, 23, 4, 7, 16, 1 Coríntios 12, ele também lembra aos cristãos que seus vários dons devem ser usados no desenvolvimento do corpo de Cristo e que devem trabalhar juntos, não separados, mas juntos em um só corpo, em uma só visão, em uma só mente, em uma só fé. É juntos, irmãos. Não acho que o seu dom é maior do que o outro, melhor do que ninguém. Irmãos, nós somos para Deus todos iguais. Deus te deu um dom, não julgue, porque o irmão não tem. Às vezes o irmão que para você é uma unha, mas como é importante a minha unha. Para você, acha que você é algo do corpo que não tem? Tem. Você tem significância. Você é escolhido de Deus. Você é escolhida de Jesus. A tua oração, muitas vezes ninguém ouve, ninguém vê, mas há um Jesus todo-poderoso, Deus do universo, está olhando e dizendo: serva fiel e servo fiel, que não faz para os outros, para aparecer aos outros, mas faz por amor da palavra e me ama, e me adora, e me busca pelas madrugadas. E grandes coisas o Senhor faz, e muitas vezes quem gosta de holofote não vê. Mas Jesus que te chama e te ama, Ele vê todas as coisas. A igreja como corpo, junto. O irmão está ali fraco, o outro levanta. Opa, dá aqui. É porque tu é mais forte? Não. É porque está passando uma situação, o peso em você que você está, isso eu não vou pagar, vigia. Todos nós passamos lutas, todos nós passamos situações, mas como é bom ter um irmão, um pastor, um amigo. Irmão, como você está? Minha esposa passou por uma situação e pessoas ligando: irmão, se levanta, precisando, levanta. É isso que Deus quer, um ajudando o outro. Esta é a igreja do Senhor, caminha junto. Ninguém vai entrar primeiro, não, todo mundo junto. Vem cá, bota a mão aqui. O pastor Geraldo falou isso, o pastor Júlio também. Ninguém entra. Vou entrar primeiro? Não, é junto, agarrado. Agarra teu irmão, agarra um outro. E diz: irmão, eu preciso de você. Me leva, me ajuda. É batalha, é luta, é situações. Você é um soldado alistado no exército de Cristo. Você é alguém que Deus alistou no exército. É para brincar, plantar flores? Não, é guerra. E se é guerra, fica preparado, fica atento. Olha, estou aqui, estou nas trincheiras. Da onde? Da oração. Estou na trincheira da oração. Mas aquele que saiu no campo foi alvejado, muitos tiros deram nele, mas ele está vivo. Você está vendo que ele está vivo, pode estar agonizando, mas ainda há vida. E se tem vida, tem esperança, porque a esperança é Cristo que está nele. Então você sai das trincheiras, mas avisa os outros que fica aí em oração nas trincheiras do Espírito Santo de Deus ali atrás, orando, buscando. E você vai buscar o irmão que está ferido, vai lá, socorre teu irmão, se possível, bota nos ombros e traz ele, dizendo: eu estou contigo. E quando você fala eu estou contigo, pensa que ele está vendo o irmão, porque ele orou, e quando ele orou, ele sabe, ele diz: Jesus está comigo, é Jesus que veio me buscar, é Jesus que veio me socorrer, porque a glória, toda a glória é dada a Deus, é Deus que usa quem Ele quer, da forma que quer, na hora que quer, porque Ele é o dono da obra. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Deixa Jesus
te usar. Tem muita gente que saiu, e você está na trincheira, está aqui, está orando, pensou em alguém, vai buscar. É você que tem que ir. Ah, pastor, eu pensei no fulano. Opa, é você. Não é o pastor, você. Se falou contigo, tu não crê? Jesus fala. Jesus quer usar quem Ele quer. Se você entendeu isso, vá você. Revista-se. De quê? Da oração. Seja cheia e cheio do Espírito Santo. Fale com outra irmã de oração. Ora, que eu estou saindo em missão, eu vou trazer um soldado que está ferido e ele será curado, porque ele é valoroso para o Deus da nossa salvação. Vá buscar o irmão. Jesus está contigo. Você é parte do corpo de Cristo. Você tem um dom que Deus te deu, não para usar para coisas para a obra, para os fins do Evangelho, para o fim daquilo que Jesus te chamou e me chamou. Para quê? Para ganhar almas, para a igreja, para o corpo, trazer mais gente, trazer mais almas, para a salvação eterna. E o Senhor é Ele que faz com que acrescente a cada dia mais em crescimento a igreja. Mas só se dá isso com a unidade, juntos somos mais fortes em Cristo Jesus, não na minha força, na sua força. Hoje foi passado o bastão de discipulado. Um forte, pense num homem forte, passou para outro mais forte, alto, ali, a bênção do pastor Geraldo, que Deus seja louvado na vida dele, ensinando, e na parte de discipulado, passou para o irmão Cleito, outro que vai dizer, vá, e tem que ir, não tem como você não ir. Então, é Deus que escolhe no tempo certo. Deus falou no coração dele, e ele falou para o pastor Júlio, que também numa sintonia só do Espírito Santo, isso é lindo, confirmou. É isso que Deus faz. Deixa Deus te usar. Deus tem algo muito grande na vida do pastor Geraldo, ele agora tem outros projetos. É necessário, a obra é de Deus, é Ele quem escolhe e coloca e põe. É Ele que movimenta, é o Espírito Santo de Deus que movimenta todas as coisas numa igreja que está unida. Aleluia! E ele começa a mostrar o poder e a influência do Espírito Santo na vida do cristão. Meu amado, se você cada vez se encher mais do Espírito Santo, mais o Senhor vai transformar a tua vida. Ele vai te transformar de maneira que Ele quer, como Ele quer. Quando você se entrega totalmente ao Senhor da glória. Jesus, Ele me pegou e disse, Marconi, através da palavra, Ele me chamou. Eu estava indo para um lugar, irmão, abismo, mas eu parei, porque eu ouvi a palavra, mas alguém pregou a palavra tem que ser pregada, a palavra tem que ser adorada, a palavra tem que ser orada, tem que orar, irmãos, através da palavra. Ore, busque, chame,
peça e Ele fará grandes coisas na minha e na sua vida. Aleluia! Deus é tremendo, Pai. A lei dizia que as pessoas deveriam fazer, mas ela não promovia a vontade ou o poder de fazê-lo. Sabe? A lei dizia isso. Mas não tinha. Não dava. Então o Espírito Santo, quando você se enche, é Ele que vai te fazer a vontade do Pai. Aquilo que você muitas vezes não conseguia e não consegue sozinho, de parar de fazer o que não é agradável a Deus, não consegue, mas com o Espírito Santo, quando tu te enche, busca mais e se aprofunda mais na palavra e busca mais de Deus e ora mais e lê mais e busca mais e se santifica mais, aí aquilo que eu e você não podia, agora eu posso. Aquilo que eu não conseguia parar, agora eu paro. Aquilo que eu conseguia, não tinha como, irmão, porque eu estava preso. O Espírito Santo nos enche. Ele quebra os grilhões, Ele quebra tudo, porque é Ele que nos faz fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai. Sem Ele, você e eu não podemos fazer, mas com Ele fazemos o que Ele quer que façamos para a sua obra. Tem gente que tem vontade de fazer, mas sem o Espírito Santo, desânimo, dá sono, desiste. Sozinho? Não. Mas com o Senhor, sim. Com a palavra, com a oração, dedicação, aquilo que é desagradável a Deus, parei. Porque o Espírito Santo não quer, parei. E quanto mais? Buscar mais. Buscar mais de quem? De Deus. Se encher mais de quê? Da palavra. Se encher do Espírito Santo, para quê? Para suportar, para andar e continuar andando para Canaã celestial, que é logo ali. Jesus te ama e Ele te chama. Ele te ama, Ele me ama. Ele quer que cada um faça a sua vontade. Assim como este homem que foi apóstolo, chamado, você também. Um dia eu estava caminhando em um lugar totalmente diferente. E ele disse: filho, vem. E me trouxe. Trouxe a mim, trouxe muitos que estão aqui. Valorize, lute, seja a igreja, esteja unido. Falta pouco. Jesus está voltando. Quanto mais nos unirmos, mais o Senhor derramará do seu Espírito Santo. É a união, a unidade que faz a diferença dentro de uma igreja. Eu louvo a Deus por este ministério, que ele prisma a palavra, ele busca a palavra e ele mostra que nós temos que viver a palavra de Deus. E ele fecha, mostrando a segunda vinda de Cristo e a consumação do reino de Deus. Quando os remidos serão recebidos na presença de Deus. Paulo ensina que Cristo retornará à terra no final deste tempo e que todos os cristãos entrarão em sua glória no futuro próximo. Está bem próximo. Busque mais, ame mais, faça a vontade do Pai. Coloca louvores na tua casa. Não deixe. Eu não tenho mais vontade. Bota o joelho no chão. Põe louvores. Dê palavra. Fala do amor de Jesus. Tem vizinhos te ouvindo. É crente, eu não vejo um louvor aí dentro. Eu vejo gritaria. Irmão, os vizinhos, os que nos cercam, é grande a multidão. Ele está te observando. E sabe o que eles querem? A manifestação dos filhos de Deus. Manifeste que Jesus está na tua vida. Mostra, ama,
glorifica, exalta, e o Senhor da glória, Ele fará grandes coisas. Que Jesus te use aonde você for para a glória dEle. Deixa Deus te usar, deixa Deus usar a tua vida para curar enfermos, para levantar os que estão abatidos e caídos, para dar vida a quem não tem vida nenhuma, para dar alegria àquele que está na profunda tristeza, porque Jesus é a nossa alegria. Alegra-te no Senhor, porque Ele te escolheu, Ele te chamou e Ele te ama tanto, que Ele dos altos céus, Ele cuida de cada um de nós. Aleluia! Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Cada dia mais e cada hora mais, a igreja tem que estar mais unida. Cada dia mais buscar mais do Senhor. Cada dia mais se alegrar quando vir à casa do Pai. Entrar com júbilo de alegria. E quando sair da casa do Pai, sair jubilosos de alegria, porque o Senhor te fez grandes coisas, te abençoou e me abençoou. A sua palavra é vida e nós somos discípulos de Cristo para fazer o ide de Deus, o ide, pregai o evangelho. Faça a sua obra a tempo e fora de tempo. Aleluia! Eu já andei muito longe de Jesus, mas Ele me amou tanto. Eu não posso te explicar. Tem até um hino que fala 169, que é lindo, né? Então, eu não posso te explicar, mas eu sei. Ele te ama. Ele te ama. Ele quer mudar a tua vida. Ele quer pegar a tua vida e transformá-la. Tu que está preso nas drogas, na bebida, na prostituição, na pornografia e tudo que é maligno. Ele é o Deus Todo-Poderoso que te liberta e te salva, porque Ele te ama. Ele amou a tua vida, Ele deu a vida por nós na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou para a glória de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Amém? Oremos em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, eterno Pai, te rendo graça, Senhor. Te agradeço, Pai, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Jesus, pelo Senhor ter nos escolhido, Pai, por o Senhor ter nos chamado. Senhor Deus, pelo Senhor, meu Pai, pela Tua infinita misericórdia, a Tua graça, Pai, ter nos alcançado. Nos ensina, Senhor Jesus, a sermos verdadeiramente discípulos Teu, para fazer aquilo que Te agrada, Deus, aquilo que é, meu Pai, necessário fazer. Nos ensina, Pai, a amar, meu Pai, nos ensina, Pai, Deus, nos fortalece, Pai, para que a gente possa, Senhor Deus, continuar marchando, andando, meu Pai, fazendo a Tua obra a tempo e fora de tempo, Senhor, meu Senhor da glória. Abençoa, Pai, a cada um, Deus, que ouviu a Tua palavra, porque assim como o Senhor escolheu, meu Pai, os Teus apóstolos, Pai, meu Deus, como o Senhor escolheu os apóstolos, o Senhor tem nos escolhido, tem nos chamado, Pai, porque a Tua palavra, Deus, é que entra, Deus, no nosso coração e transforma as nossas vidas. Obrigado pelo Senhor ter, meu Deus, me transformado a minha vida, Pai, pelo Senhor ter, meu Deus da glória, ouvido, Deus, o clamor da Tua igreja, Pai, e operado milagre na mão, Deus, na vida das minhas irmãs que estavam enfermas, Pai. É o Senhor que é o autor da vida, é o Senhor que é o Deus de milagre, é o Senhor que faz todas as coisas, Pai. Deus, que essa igreja, Deus, possa ser unida, Deus, unificada, Deus, unidas, meu Deus, em um
só propósito, Pai, para te adorar, para te glorificar, para pregar a tua palavra, para te amar, meu Deus, e fazer a tua obra, Deus, fazer o teu ide de pregar o evangelho. Meu Deus, levanta homens, mulheres, crianças, Pai, para pregoar a tua palavra nesse tempo. Fortalece meu irmão, a minha irmã, meu Deus, anima a tua igreja, é o que nós te pedimos, Pai. Te agradecemos pela tua palavra, Deus, porque a tua palavra é vida, é escudo e é broquel para as nossas almas. A ti, Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a ti, para a glória de Deus Pai. Nós te adoramos, nós te glorificamos e nós te exaltamos em nome de Jesus. E você diz amém, glória a Deus, e aplauda o Senhor, aleluia.